paz seja convosco, tudo bem? Gostaria de deixar uma palavra para você sobre a preparação de Esther. Na Bíblia, quando vamos ler Esther, quem é Esther? Esther é uma judia, uma menina órfã, uma menina que foi cuidada pelo seu primo, cuidada como se fosse uma filha. Nesse tempo, aconteceu que a rainha Vasti foi deposta e o rei teve uma seletiva no reino para se escolher a sua esposa. Esther foi uma das escolhidas, foi encaminhada para o harém do rei, onde ela recebeu as melhores comidas, porque acharam graça em Esther e ela precisou viver o propósito, o processo. Mas o que tem de ruim nesse começo? O que é tão difícil nesse processo? Esther estava num povo que não era o dela. Ela conheceu uma cultura que era totalmente diferente da dela. Ela precisou se adaptar. Ela precisou se permitir viver o processo, ser lixada nos momentos difíceis, enquanto todos tinham família, ela estava sozinha no palácio do rei. Ela precisou estar lá e se permitir viver o processo. Nesse tempo, Esther ela tinha 1 ano de preparação antes que ela entrasse na presença do rei. 6 meses ela passou na mirra e 6 meses em óleo embelezador, perfumador. E nesses 6 meses fui pesquisar no Google e percebi que a mirra ela tem propriedades curativas. Esther precisou ser curada e durante o processo, talvez a identidade dela precisou ser curada, no sentido dela ser órfã, no sentido dela não merecer estar ali. Esse processo de lixar, de curar, o Senhor precisa trabalhar em cada um de nós, não somente como foi com Esther, mas cada um vive um processo diferente. Cada um precisa ser tratado e cuidado de uma maneira diferente. E passado 1 ano, Esther ela conheceu o rei, ela se casou com o rei. Passado um tempo, Esther ela teve o seu inimigo Amã, que queria matar o seu povo. E Esther ela era judia e ele queria matar o povo judeu. Só que ele não sabia da identidade de Esther naquele tempo. E chega Mordecai, o seu primo, e fala para ela: Esther, será que você não foi chamada para um tempo como esse? Lembrando de quem ela era, quem era o seu povo. E Esther se posiciona para viver o propósito. Naquele tempo, 1 ano antes dela conhecer o rei, e ela precisou passar pelo processo, ela precisou se preparar para viver aquilo. Talvez muitos momentos ela não entendia o porquê ela estava passando por aquilo, mas no final ela precisou entender que todo aquele processo era para um propósito, porque precisamos entender que preparação e preparação depende de nós. Nós precisamos nos preparar. Posição é o Senhor que nos coloca, é o propósito que o Senhor nos coloca. Então o que eu quero deixar para você nesse dia será que você não foi chamado para um tempo como esse? E se você foi chamado para um tempo como esse, você tem se permitido passar pelo processo para viver o propósito? Pense nisso. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.